Dizem que o silêncio é a melhor resposta para tudo, não é? A gente cresce ouvindo isso. Que o silêncio é sábio, que o silêncio protege, que o silêncio evita brigas. Eu acreditava nisso. Eu realmente acreditava. Até a noite em que o silêncio da minha esposa não foi uma resposta, mas sim uma sentença de morte. Não da nossa vida física, mas de tudo que eu achava que sabia sobre quem nós éramos. Eu ainda consigo sentir a textura do tecido da jaqueta dela nas minhas mãos. Era uma jaqueta preta, daquelas impermeáveis que ela usava para caminhar quando chovia. Estava encharcada. Tinha chovido o dia inteiro naquela terça-feira, aquela chuva fina que parece que nunca vai passar, que entra nos ossos e deixa tudo com uma cor cinza. Ela tinha chegado do trabalho, reclamado do trânsito, me dado um beijo rápido na bochecha e ido direto para o banho. Nada de anormal, absolutamente nada de anormal em 10 anos de casamento. Foi aí que eu ouvi. Não foi um toque alto, não foi uma música, foi uma vibração, curta, seca. ZZZZT, ZZZZT. O celular dela, o que eu conhecia, o que tinha nossa foto na tela de bloqueio, estava carregando na mesa de cabeceira. Eu vi ele lá. Estava quieto, escuro, mas o som vinha do cabideiro no corredor. Vinha de dentro daquela jaqueta molhada. Minha mão foi até o bolso quase que por instinto. Sabe quando você quer ajudar a tirar algo que vai estragar se molhar? Eu só queria tirar o celular dela do bolso molhado, mas quando minha mão tocou o objeto, eu gelei. Porque não era o celular dela. Era um aparelho menor. Mais velho. A tela estava trincada no canto superior direito. E quando eu puxei ele para fora, a tela se acendeu sozinha com uma notificação. Sem nome. Sem número salvo. Apenas um emoji. Um único emoji de um relógio de areia. Naquele momento, o mundo parou. Você já sentiu isso? Aquele instante em que o seu cérebro se recusa a processar o que os olhos estão vendo? Eu fiquei ali, parado no corredor, com a água da jaqueta pingando no chão de madeira. Ploc, ploc, ploc. O som parecia um martelo na minha cabeça. Eu olhei para a porta do banheiro. O chuveiro estava ligado. Ela estava lá dentro, cantando baixinho. Uma música que a gente ouvia quando namorava. Como alguém pode cantar com tanta leveza enquanto carrega um segredo desse peso no bolso? Eu não gritei. Eu não invadi o banheiro. Eu fiz algo que até hoje me assusta pela frieza. Eu peguei aquele aparelho estranho. Caminhei até a mesa de jantar e o coloquei ali, exatamente ao lado do lugar onde ela se sentava para jantar. Em cima do jogo americano. E me sentei na minha cadeira, no escuro, esperando. Se você valoriza a verdade acima de qualquer coisa, eu preciso que você preste muita atenção agora. Se inscreve no canal, porque essa história não é sobre traição. É sobre até onde alguém pode ir para esconder quem realmente é. E me diz aqui nos comentários. Você perdoaria uma mentira se descobrisse que ela foi contada para proteger quem você ama? Ou a mentira, por si só, já é imperdoável? Eu fiquei sentado naquela mesa por 20 minutos. Pareciam 20 anos. O barulho do chuveiro parou. O som do secador de cabelo começou. Depois parou também. Passos. Leves, tranquilos. O cheiro do creme hidratante que ela usava invadiu a sala antes dela. Era cheiro de conforto, cheiro de casa. Como algo tão familiar pode se tornar tão ameaçador de repente? Amor? Por que você tá no escuro? Ela perguntou. A voz doce, a silhueta dela parada no batente da porta da cozinha. Eu não respondi. Eu apenas acendi a luz da sala de jantar com o interruptor que ficava ao meu lado. A luz amarela iluminou a mesa. Iluminou os pratos vazios. E iluminou o celular trincado, preto, intruso, repousando no lugar dela. O sorriso dela não sumiu devagar. Ele foi arrancado do rosto dela. Foi instantâneo. Os olhos dela se fixaram naquele objeto como se fosse uma granada sem pino. A cor da pele dela mudou de um rosado pós-banho para um branco papel. Ela deu um passo para trás, instintivamente. O que é isso? Ela gaguejou. A voz falhou. Aquela mulher confiante, executiva, que gerenciava uma equipe de 30 pessoas, de repente parecia uma criança pega roubando doce. Eu que te pergunto, eu disse. Minha voz saiu rouca, irreconhecível. O que é isso, Clara? E por que tem alguém te mandando um relógio de areia num celular que eu nem sabia que existia? Ela abriu a boca para falar, mas fechou. O silêncio voltou. Mas agora não era um silêncio de paz. Era um silêncio pesado, sufocante. Ela olhou para o celular, olhou para mim, e vi as engrenagens girando na cabeça dela. Ela estava calculando. Ela estava buscando uma saída. E foi aí que eu soube. Ali, naquele segundo, eu soube que a mulher que dormia ao meu lado há uma década era uma estranha.
É do trabalho, Lucas. É um aparelho antigo da empresa, para testes. Eu devo ter esquecido no bolso. A mentira veio rápida. Rápida demais. Ensaiada demais. Testes? Eu perguntei, levantando devagar. Desde quando sua empresa de arquitetura faz testes com celulares pré-pagos velhos? E desde quando testes mandam emojis de madrugada? Ela engoliu em seco. Eu vi a garganta dela se mover. Lucas, você tá imaginando coisas. Você tá cansado. A tática clássica. Me fazer duvidar da minha sanidade. Me fazer sentir culpado por desconfiar. É o que chamam de gaslighting, não é? Mas a minha intuição estava gritando tão alto que abafava a voz dela. A senha, eu disse, estendendo a mão para o celular. Desbloqueia. Se é do trabalho, não tem nada demais. Desbloqueia e me mostra os e-mails de teste. Ela travou. O corpo dela ficou rígido. Ela não se moveu para pegar o celular. Ela ficou parada, as mãos tremendo levemente ao lado do corpo. Eu não lembro a senha agora. Faz tempo que não uso. Mentira. A bateria estava em 80%. Alguém tinha carregado aquele celular hoje. Alguém tinha cuidado dele. Você acha que me conhece, Clara? Eu perguntei, chegando mais perto. Porque eu achava que te conhecia. 10 anos de bom dia. 10 anos de durma bem. 10 anos planejando o futuro. E agora eu tô olhando para você e não sei quem tá na minha frente. O que estava escondido ali? O que poderia ser tão grave a ponto de fazê-la arriscar tudo? Eu queria que fosse uma traição. Juro por Deus. Naquele momento, eu rezava para encontrar mensagens de um amante. Oi linda, tô com saudade. Porque traição dói, mas é humana. Traição é carnal, é erro, é fraqueza. Mas o medo nos olhos dela não era medo de uma esposa infiel. Era medo de alguém que está protegendo algo muito maior. Algo perigoso. O que você fez? Eu sussurrei. E ela começou a chorar. Não um choro de arrependimento, mas um choro de pânico. Por favor, Lucas, não mexe nisso. Por favor, esquece que viu isso. Eu juro que te explico um dia, mas não agora. Não mexe nisso. O desespero dela foi o gatilho. Se ela tivesse ficado brava, se tivesse gritado, talvez eu tivesse recuado. Mas a súplica me disse que eu tinha encontrado o fio solto de um novelo gigante, e eu ia puxar. Eu precisava puxar. Porque a dúvida é um câncer. Ela começa pequena e vai comendo tudo que você tem de bom por dentro. A confiança que a gente tinha construído, tijolo por tijolo, estava desmoronando ali, na nossa sala de jantar. Eu peguei o celular. Eu vou descobrir a senha, eu disse. Ou você me fala, ou eu levo isso agora para a delegacia e peço para alguém desbloquear. Você sabe que eu consigo. Eu não ia fazer isso, claro. Mas ela sabia que eu tinha amigos na polícia. A menção da palavra delegacia fez ela quase desmaiar. Ela se apoiou na cadeira. Não, polícia não. Pelo amor de Deus, Lucas, polícia não. Por que alguém tem tanto medo da polícia se não deve nada? Por que uma arquiteta bem-sucedida, que paga seus impostos em dia, que faz trabalho voluntário no canil, tremeria só de ouvir a palavra delegacia? Foi ali que a ficha caiu. Não era sobre outro homem. Era sobre a lei. Era sobre crime. O que ela tinha feito? Atropelado alguém e fugido? Roubado o dinheiro da empresa? As hipóteses começaram a correr na minha mente como um filme de terror. E a imagem dela, a minha Clara, doce e gentil, começou a se distorcer na minha frente. A mente da gente é engraçada. Mesmo diante do abismo, ela tenta construir uma ponte de palito de fósforo para a gente atravessar em segurança. Enquanto ela gaguejava desculpas sobre o celular ser um teste da empresa, uma parte de mim queria acreditar. Queria pegar aquela ponte frágil e correr de volta para a ignorância. Mas a outra parte, a parte que viu o medo nos olhos dela, já tinha atacado fogo nos palitos. Eu não conseguia mais voltar. A Clara foi para o quarto naquela noite dizendo que estava com enxaqueca. Trancou a porta. Eu fiquei na sala, com o celular trincado na mão, tentando adivinhar a senha. Tentei o aniversário dela. Tentei o nosso aniversário de casamento. Tentei a data em que compramos a casa. Nada. A cada tentativa errada, o tempo de bloqueio aumentava. 1 minuto. 5 minutos. 15 minutos. Era como se o aparelho estivesse zombando de mim, protegendo o segredo dela com dentes digitais. Eu não dormi. Fiquei no sofá, ouvindo os sons da casa. A geladeira zumbindo. O vento batendo na janela. E, de vez em quando, passos leves no andar de cima. Ela também não estava dormindo.
Estávamos os dois acordados, separados por uma laje de concreto e um oceano de mentiras. No dia seguinte, o clima na casa era de velório. Sabe aquele silêncio pesado, onde ninguém ousa falar nada porque qualquer palavra pode ser a faísca de uma explosão? Ela saiu para trabalhar cedo, sem tomar café. Eu esperei 5 minutos e saí atrás. Não, eu não sou um stalker. Ou pelo menos, eu não era até aquela manhã. Mas o que você faria? Ficaria em casa assistindo TV enquanto sua vida desmorona? Eu a segui até o escritório de arquitetura. Ela entrou, cumprimentou o porteiro, tudo normal. Eu fiquei no carro, do outro lado da rua, me sentindo ridículo. Um marido ciumento espionando a esposa. Que clichê patético. Mas então, às 10h30, o padrão quebrou. Ela saiu. Não pela porta da frente, mas pela lateral, que dá para o estacionamento de visitantes. Ela não pegou o carro dela. Ela entrou num táxi. Por que alguém que tem um SUV confortável na garagem pegaria um táxi no meio da manhã? Eu liguei o carro e segui o táxi, mantendo uma distância segura, o coração batendo na garganta. Minhas mãos suavam no volante. Eu me sentia um criminoso, mas a vítima era eu, não era? Ou será que eu era o vilão da história dela? O táxi parou em frente a uma loja de eletrônicos no centro. Uma daquelas lojas que vendem de tudo, de capinha de celular a conserto de notebook. Ela entrou apressada. Eu parei em fila dupla, liguei o pisca-alerta e esperei. 5 minutos depois, ela saiu. Não carregava sacolas, mas estava mexendo em alguma coisa na bolsa, com urgência. Quando ela levantou a cabeça para chamar outro táxi, eu vi um brilho rápido na mão dela. Outro celular. Um novo. Ela estava substituindo o aparelho que eu tinha confiscado. Ela precisava se comunicar com alguém. E precisava ser agora. A raiva me subiu como bile. Se fosse um amante, ela estaria indo para um hotel, não para uma loja de eletrônicos. Se fosse um amante, ela estaria rindo, se arrumando. Mas ela estava tensa, pálida, olheiras profundas. Quem é esse amante que causa tanto sofrimento? Quem é esse amante que exige comunicação secreta via celulares descartáveis? Eu voltei para o trabalho, mas minha cabeça ficou lá, naquele táxi. O dia se arrastou. Eu não conseguia focar em planilhas, em reuniões. Tudo parecia trivial perto do mistério que estava dormindo na minha casa. À noite, o teatro continuou. Jantar silencioso. Garfadas mecânicas. Até que o celular dela, o oficial, tocou. Amor, a Juliana tá me chamando para um happy hour de última hora. Coisa de menina, sabe? Ela terminou com o namorado de novo. A mentira fluiu tão natural que, se eu não estivesse alerta, teria acreditado. A Juliana era a melhor amiga dela desde a faculdade. Era o álibi perfeito. Claro, vai lá. A Ju precisa de apoio, eu respondi, testando até onde ela iria. Ela levantou, me deu um beijo na testa, um beijo frio, rápido, como quem carimba um documento, e saiu. Assim que a porta bateu, eu peguei meu celular. Oi, Ju, tudo bem? O Lucas aqui. A Clara esqueceu o carregador no carro, tô tentando ligar para ela mas não atende. Vocês já se encontraram? O silêncio do outro lado da linha durou 3 segundos. 3 segundos eternos. Lucas? Oi? A Clara? Não, a gente não combinou nada hoje. Eu tô em casa, gripada. Por quê? Ela disse que vinha pra cá. A voz da Juliana era confusa, genuína. Ela não estava cobrindo ninguém. Ela não sabia de nada. Desculpa, Ju. Devo ter entendido errado. Talvez seja outra amiga. Melhoras pra gripe. Desliguei. A confirmação da mentira dói mais do que a suspeita. A suspeita ainda te deixa um fio de esperança. A confirmação corta esse fio com uma tesoura enferrujada. Ela não estava com a Juliana. Ela estava mentindo para mim, usando a melhor amiga como escudo. Eu abri o aplicativo de rastreamento do celular dela. Sim, a gente tinha isso. Por segurança, dizíamos. Mas, claro, a localização estava desativada. Sem sinal de GPS. Que conveniente. Eu estava cego, sozinho na sala, com a certeza de que minha esposa estava em outro lugar, com outra pessoa, fazendo sabe-se lá o quê. Mas eu tinha uma pista. A fatura do cartão. O endereço do apartamento no centro que chegou pelo correio dias atrás e que eu tinha guardado na gaveta do escritório. Na hora, achei que fosse erro do banco. Agora, parecia um mapa do tesouro. Peguei a chave do carro. Se ela não estava com a Juliana, e se o GPS estava desligado, havia uma grande chance de ela estar lá, naquele endereço que ela jurou desconhecer. Dirigi como um louco, cortando sinais, ultrapassando pela direita.
A cidade passava como um borrão de luzes neon, mas eu só via o rosto dela mentindo para mim no jantar. O prédio era antigo, daqueles com a fachada encardida pela poluição, janelas de alumínio fosco. Não era um lugar onde a Clara, com seu gosto refinado e amor por design, moraria. Estacionei na esquina oposta, desliguei os faróis e esperei. Era um jogo de paciência agora. O porteiro cochilava na guarita. Pouco movimento. Eu olhei para as janelas. A maioria apagada. Mas no terceiro andar, uma luz acesa. A fatura dizia apartamento 304. Terceiro andar. Bingo! Fiquei ali por 1 hora. O frio do carro desligado começou a incomodar, mas eu não senti o corpo. Só a raiva. E então, o portão de pedestre se abriu. Meu coração disparou. Era ela. Clara saiu do prédio. Mas ela não estava sozinha. Ela não estava com um homem. Ela não estava beijando ninguém. Ela estava carregando um saco de lixo preto, pesado. E na outra mão, uma sacola de farmácia. Ela caminhou até a lixeira da calçada, jogou o saco preto com força, como se quisesse se livrar de algo podre. Depois ajeitou o casaco, olhou para os lados, aquele olhar paranoico de quem deve, e caminhou rápido até a esquina para pegar um táxi. Eu esperei o táxi virar a rua. Saí do carro e fui até a lixeira. Eu precisava saber. Eu tinha me tornado aquele cara que revira lixo na rua. O fundo do poço tem um cheiro azedo, sabia? Abri o saco preto que ela tinha jogado. Restos de comida, embalagens de fast food, e caixas. Muitas caixas de remédio, antibióticos fortes, xaropes, e fraldas. Fraldas tamanho G, para uma criança grande, não um bebê. O que diabos estava acontecendo naquele apartamento 304? Quem estava doente? Quem usava aquelas fraldas? Voltei para o carro com as mãos tremendo. Não era uma traição conjugal. Era algo muito mais bizarro. Uma família paralela? Um filho escondido? Mas as contas não batiam. Nós tentávamos ter filhos há 2 anos e não conseguíamos. Os exames diziam que ela era fértil. O problema era comigo. Então, se ela tinha um filho, ele não era meu. Mas as fraldas eram grandes. Aquela criança já existia antes de nós tentarmos engravidar. Ela escondeu um filho de mim esse tempo todo? Por 10 anos? Como alguém esconde uma vida inteira? Voltei para casa antes dela. Sentei no sofá. Liguei a TV no mudo. Quando ela chegou, meia hora depois, fingi que estava cochilando. Oi, amor. Cheguei. Ela sussurrou, me dando um beijo na bochecha. O cheiro dela não era cheiro de perfume de homem. Era cheiro de hospital? Éter? Algo clínico misturado com o perfume caro dela. Como foi com a Ju? Perguntei, sem abrir os olhos, para não ver a mentira na cara dela. Ah, foi ótimo. Rimos muito, bebemos um pouco de vinho. Ela tá melhor. Mentirosa. Mentirosa profissional. Que bom, eu disse. Vou subir. Subi as escadas sentindo o peso do mundo nas costas. Eu precisava entrar naquele apartamento. Eu precisava ver quem estava lá. Mas eu não podia arrombar a porta. Eu precisava da chave. Ou da senha. E foi aí que a sorte, ou o destino, jogou uma migalha na minha direção. Ela foi tomar banho. E deixou a bolsa na poltrona do quarto. Aberta. Dentro, brilhando sob a luz do abajur, estava o molho de chaves. E uma chave prateada, nova, com uma etiqueta amarela sem nada escrito. Era a chave do 304. Eu tinha certeza. Peguei a chave. Fui até a cozinha. Peguei uma barra de sabão em pedra que a gente usava no tanque. Pressionei a chave contra o sabão, frente e verso, fazendo um molde perfeito. Limpei a chave na calça e devolvi para a bolsa. Amanhã eu faria uma cópia. Amanhã eu entraria na toca do coelho. E o que eu encontraria lá mudaria minha vida para sempre. Se você já teve a sensação de que estava prestes a descobrir algo que preferia não saber, comenta sim aqui embaixo. Porque a ignorância é uma bênção que a gente só valoriza quando perde. E eu estava prestes a perder a minha completamente. Eu sei o que você está pensando. Você está pensando, larga ela logo, Lucas. Foge desse manicômio. Mas você não vive 10 anos com alguém e deleta tudo numa noite só porque achou uma chave num sabão. O amor é teimoso. E a curiosidade é suicida. No dia seguinte, eu saí mais cedo ainda. Disse que tinha uma reunião de diretoria, daquelas intermináveis. Beijei o rosto dela enquanto ela dormia, aquele rosto sereno, inocente. Como pode? Como alguém pode dormir tão tranquilo enquanto carrega uma vida dupla? Talvez a psicopatia seja isso, a ausência total de peso na consciência. Ou talvez ela estivesse tão exausta de mentir que o sono era a única fuga.
Fui direto para o chaveiro do centro, um sujeito velho que não faz perguntas. Ele olhou o molde no sabão, olhou para minha cara de zumbi, e fez a chave. R$ 30, ele resmungou. R$ 30. Esse foi o preço para abrir a caixa de Pandora da minha vida. Com a chave nova queimando no bolso, dirigi até o prédio. Era uma terça-feira de manhã. O porteiro da noite já tinha ido embora, o do dia estava varrendo a calçada. Entrei com o carro na garagem de visitantes, aproveitando que o portão estava aberto para um caminhão de mudança. Ninguém me parou. Ninguém perguntou quem eu era. A invisibilidade urbana é assustadora. Subi as escadas. O elevador parecia uma armadilha, barulhento e lento. Cheguei no terceiro andar. O corredor cheirava a produto de limpeza barato e mofo. Apartamento 304. A porta era de madeira escura, descascada. Minha mão tremia tanto que quase derrubei a chave. Respirei fundo. 1, 2, 3. Girei. A porta abriu com um estalo seco. O silêncio lá dentro era absoluto. Não havia choro de criança, não havia TV ligada. Entrei e fechei a porta atrás de mim. O apartamento estava na penumbra, as cortinas fechadas. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Não era cheiro de casa fechada. Era cheiro de remédio, misturado com lavanda, o mesmo cheiro que a Clara usava nas roupas de cama lá em casa. Isso me deu um soco no estômago. Ela estava transformando esse lugar num lar. O apartamento era pequeno. Uma sala conjugada com cozinha. Na sala, um sofá velho coberto com uma manta bonita, dessas que a Clara compra em lojas de decoração caras. No chão, brinquedos. Um carrinho de controle remoto, quebra-cabeças, bonecos de super-heróis. Mas também havia coisas estranhas. Uma cadeira de rodas dobrada num canto. Um andador. Barras de apoio instaladas improvisadas nas paredes. Caminhei até o corredor. Havia 2 quartos. A porta do primeiro estava entreaberta. Empurrei devagar. Era um quarto de criança, mas parecia uma UTI improvisada. Uma cama hospitalar no lugar de uma cama comum. Monitores desligados. Cilindros de oxigênio encostados na parede. E fotos. Dezenas de fotos coladas na parede com fita crepe. Eu me aproximei, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Eram fotos da Clara, sorrindo, abraçada com uma menina careca, pálida, que sorria de volta com os olhos fundos. E um homem mais velho, sentado na cadeira de rodas, segurando a mão da menina. Eles pareciam uma família feliz, apesar da dor visível naquelas imagens. Quem eram eles? Por que a Clara nunca me falou dessa menina? Olhei as datas no verso das fotos. Aniversário da Bia, 2022. Primeiro dia de quimio, 2023. Bia. O nome dela era Bia. Minha esposa tinha uma filha chamada Bia com câncer? E eu não sabia? O mundo girou. Eu precisei sentar na beirada da cama hospitalar. Minha mente tentava montar o quebra-cabeça, mas as peças não encaixavam. Se fosse filha dela, onde ela esteve antes? Por que esconder uma doença? Por que esconder uma criança? A menos que a criança não fosse dela. Fui para o segundo quarto. Esse estava trancado. Tentei a chave que eu tinha feito, mas não funcionou. Era uma fechadura diferente. Encostei o ouvido na porta. Silêncio. Mas então, um som. Um som muito baixo, rítmico. Parecia respiração ou uma máquina. Eu bati na porta, de leve. Tem alguém aí? Nada. Bati mais forte. Eu sei que tem alguém aí. Eu sou amigo da Clara. Mentira. Eu era o marido traído, o caçador, o invasor. Mas o desespero me fez tentar qualquer coisa. O som parou. Passos arrastados. A maçaneta girou devagar, mas a porta não abriu. Quem é você? Uma voz masculina perguntou do outro lado. Uma voz fraca, rouca, de velho. Eu sou Lucas, marido da Clara. Um silêncio longo. Depois, o barulho da chave girando. A porta se abriu. Na minha frente estava o homem das fotos, o da cadeira de rodas. Mas ele não estava na cadeira. Ele estava em pé, apoiado numa muleta, vestindo um pijama surrado. Ele era magro, com a pele cinzenta de quem não vê o sol há meses. Ele me olhou com um misto de terror e resignação. Ela disse que você viria um dia, o velho falou, abrindo espaço para eu passar. Ela só esperava ter mais tempo. Eu entrei no quarto. Era minúsculo. Só uma cama de solteiro e uma cômoda. Em cima da cômoda, documentos, pilhas de documentos, e dinheiro, maços de notas presos com elástico. Quem é você? Eu perguntei, mantendo a distância. E quem é a menina nas fotos?
O velho suspirou e sentou na cama com dificuldade. Eu sou o Arthur. A menina é minha neta, Beatriz. E a Clara é o anjo da guarda que nos tirou do inferno. Arthur. Beatriz. Nomes que nunca foram mencionados na nossa mesa de jantar. Tirou do inferno, repeti. Do que você está falando? A Clara é arquiteta. Ela desenha prédios, ela não resgata pessoas. O velho riu. Uma risada seca, sem humor. Você acha que conhece a mulher com quem dorme, rapaz? Você não sabe nem a metade. Senta aí. Se você vai destruir a vida dela, pelo menos ouça a história primeiro. Eu sentei numa cadeira de plástico no canto do quarto, e ouvi. E o que eu ouvi fez a história de traição parecer um conto de fadas infantil. Arthur começou a falar, e cada palavra era um prego no caixão da minha antiga vida. A Beatriz não era filha da Clara. Era filha da irmã da Clara. Uma irmã que eu nem sabia que existia. A irmã dela, a Júlia. Ela se envolveu com gente ruim, Lucas. Gente muito pesada. O pai da Bia, ele não é um homem. Ele é um monstro. Um traficante grande, desses que a polícia tem medo de prender. Quando a Júlia morreu de overdose, o monstro pegou a menina. Ele dizia que ia criá-la. Mas o que ele fazia? Meu Deus, o que ele fazia com aquela criança? O velho começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos magras. Eu senti meu estômago revirar. A Clara descobriu? Perguntei, minha voz sumindo. A Clara viu, ele corrigiu. Ela foi visitar a sobrinha um dia, escondida. E viu as marcas. Viu o medo. Ela tentou a justiça. Tentou denunciar. Mas o pai da menina tinha juízes no bolso. O processo foi arquivado. A guarda ficou com ele. E ele proibiu a Clara de ver a menina. Disse que se ela chegasse perto, ele matava a Bia. O silêncio no quarto ficou insuportável. Eu imaginava a minha Clara, a mulher pacífica que chora em filmes de cachorro, enfrentando um traficante. E então, insisti. O que ela fez? O velho levantou a cabeça, os olhos vermelhos brilhando. Ela fez o que nenhuma mãe biológica teve coragem de fazer. Ela planejou um sequestro. Ela me procurou. Eu sou o avô paterno, o pai daquele desgraçado, mas eu odeio ele tanto quanto ela, e disse, Arthur, nós vamos tirar a Bia de lá, custe o que custar. E nós tiramos. Numa noite de chuva, há 3 anos, a Clara forjou documentos falsos para a menina, mudou o nome dela, alugou esse apartamento no meu nome, com documentos falsos que ela comprou na Dark Web. Ela sustenta a gente aqui, escondido, pagando tudo em dinheiro vivo para não deixar rastro digital. 3 anos. Há 3 anos minha esposa vinha mantendo 2 pessoas escondidas de um traficante perigoso e da polícia. Há 3 anos ela desviava dinheiro da nossa conta conjunta, pequenas quantias que eu nunca notei, para comprar remédios, comida, oxigênio. E a doença? Perguntei, apontando para o quarto da menina. Leucemia, Arthur sussurrou. Diagnosticada há 6 meses. A gente não pode levar ela num hospital público. O registro falso não passa no sistema integrado. A Clara paga médicos particulares que atendem a domicílio. Médicos que cobram o triplo pelo silêncio. É por isso que o dinheiro sumiu. É por isso que ela está desesperada. Eu estava atordoado. Minha esposa era uma criminosa. Sequestro de incapaz. Falsificação ideológica. Obstrução de justiça. E ao mesmo tempo, ela era uma heroína. Mas uma heroína suicida. O pai da menina, ele sabe? Perguntei, sentindo um arrepio na espinha. O velho balançou a cabeça. Ele acha que a Bia fugiu e morreu, mas ele nunca parou de procurar. Ele tem olheiros em toda parte. Se ele descobrir esse lugar, ele mata a gente. E mata a Clara. Foi nesse momento que ouvi um barulho na porta da frente. A chave girando. Passos rápidos. Clara. Ela tinha voltado. Talvez tivesse esquecido algo, ouvindo ver a menina na hora do almoço. Eu olhei para o Arthur. Ele me olhou com pavor. Não conta pra ela que eu te falei, ele sussurrou. Mas era tarde demais. A porta do quarto se abriu. Clara estava parada ali, segurando uma sacola de farmácia. Quando ela me viu sentado no quarto, ao lado do cúmplice dela, a sacola caiu da mão dela. O vidro de xarope quebrou no chão, espalhando um líquido vermelho escuro que parecia sangue. Lucas, ela sussurrou. O nome saiu como um pedido de misericórdia. Eu levantei devagar. Eu não sabia se a abraçava ou se a prendia. Eu olhei nos olhos dela e vi, pela primeira vez, não a minha esposa, mas a mulher que foi capaz de desafiar o império do crime sozinha. Você sabe o que você fez, Clara? Perguntei, minha voz tremendo. Você sabe que se isso vazar, nós dois vamos pra cadeia?
Você sequestrou uma criança. Ela deu um passo à frente, as mãos estendidas. Eu salvei uma vida, Lucas. Eu salvei a minha sobrinha. Você preferia que ela estivesse morta? Ou violada? A fúria na voz dela me assustou. Ela não estava arrependida. Ela faria tudo de novo. O problema, eu disse, sentindo o peso da minha profissão cair sobre mim como uma âncora, é que você não pode brincar de Deus. E agora você me tornou cúmplice. Eu vi o terror voltar aos olhos dela. Você vai me denunciar? Você vai entregar a Bia pro pai dela? A pergunta ficou no ar, pesada, tóxica. Se você acha que a resposta é fácil, é porque você nunca teve que escolher entre a lei e o amor da sua vida. E o pior, a gente não estava sozinho. O celular dela, o oficial, tocou na bolsa. Ela atendeu no automático, sem tirar os olhos de mim. Alô? A expressão dela mudou de medo para pânico absoluto. Quem é? O que você quer? Ela colocou no viva voz. Uma voz grossa, metálica, preencheu o quarto pequeno. Achei você, cunhadinha. E achei a minha filha. Tô chegando. A estrada para a casa da serra era um pesadelo de curvas fechadas e neblina. Eu dirigia com uma mão no volante e a outra no celular, tentando conseguir sinal. Atrás de nós, o sedã preto tinha desaparecido, mas a sensação de estar sendo caçado não ia embora. A Bia chorava baixo no banco de trás, um choro cansado, ritmado. O Arthur gemia a cada solavanco. E a Clara estava muda. Ela olhava para a floresta passando lá fora com o olhar vazio de quem vê fantasmas. Ele não vai desistir, Lucas, ela disse, sem virar a cabeça. O Sandro nunca desiste. Ele acha que a Bia é propriedade dele, igual ele achava que a Júlia era. Chegamos ao chalé no fim da tarde. O lugar cheirava a madeira velha e abandono, mas era sólido. Escondemos o carro nos fundos, cobrimos com uma lona suja que estava na garagem. Entramos. Tranquei a porta, empurrei um armário pesado contra ela. Parecia pouco. Contra um homem como aquele, uma porta de madeira era feita de papel. Acomodamos o Arthur no sofá, a Bia num colchão no chão. A Clara foi esquentar água no fogão a lenha. Eu fiquei na janela, olhando para a estrada de terra que levava até ali, esperando ver os faróis do sedã preto rasgarem a escuridão. A noite caiu pesada. O silêncio da serra, que antes eu achava relaxante, agora era aterrorizante. Cada estalo da madeira, cada pio de coruja me fazia pular. Você precisa saber a verdade toda, a Clara disse, me entregando uma caneca de chá. Ela sentou no chão, ao meu lado. Eu não adotei a Bia só para salvar ela do pai. Eu adotei porque a Júlia me ligou na noite em que morreu. Ela disse que o Sandro tinha descoberto que ela estava guardando provas contra ele. Cadernos, gravações. Ela escondeu tudo na mochila da Bia. O Sandro quer a filha, sim. Mas ele quer a mochila mais ainda. Se aquilo cair na polícia, ele pega a perpétua. Eu olhei para a mochila rosa da Hello Kitty jogada no canto da sala. Aquele pedaço de tecido sintético barato valia a nossa vida. E onde estão essas provas? Perguntei. Clara levantou, foi até a mochila, rasgou o forro do fundo e tirou um pendrive minúsculo. Aqui. A vida dele está aqui. E a nossa morte também. Eu peguei o pendrive. Era tão leve. Como tanta maldade podia caber em algo tão pequeno? A gente precisa entregar isso para a polícia, Clara. Não pro delegado da cidade, que pode ser corrupto. Pra federal. Pro Ministério Público. Ela riu, triste. Como? Estamos ilhados. Sem sinal. Sem carro que preste. E ele está vindo. Como se fosse uma deixa ensaiada, o som de um motor quebrou o silêncio lá fora. Não era um sedã. Era algo maior. Mais pesado. Faróis altos varreram a sala através das frestas da janela. Eu espiei. Uma picape enorme parou na frente do chalé. O Sandro desceu. E ele não estava sozinho. Mais 3 homens armados desceram com ele. Eles cercaram a casa. Clara, a voz do Sandro ecoou, amplificada por um megafone. Eu sei que vocês estão aí. Eu não quero machucar a Bia. Manda a menina pra fora com a mochila. E vocês podem ir embora. Eu dou a minha palavra. A palavra de um psicopata. Eu olhei para Clara. Ela estava branca, tremendo. O Arthur tentou levantar, segurando uma faca de cozinha na mão trêmula. Eu vou lá, o velho disse. Eu distraio eles. Vocês fogem pelos fundos. Senta aí, Arthur, eu disse, ríspido. Ninguém vai se sacrificar hoje. Eu tinha um plano estúpido, suicida, mas era o único que eu tinha. Clara, você confia em mim? Perguntei. Ela sentiu, chorando. Então me dá o seu celular novo, o descartável. Ela me entregou. Eu tirei o chip,
Peguei o pendrive. Colei o chip no pendrive com um pedaço de fita crepe. Fica com a Bia nos fundos. Se der errado, corre pro mato e não olha para trás. Eu fui até a porta da frente. Tirei o armário. Destranquei. Abri. O vento frio entrou, trazendo o cheiro de diesel da picape. Os 4 homens apontaram as armas para mim. O Sandro estava na frente, sorrindo. Olha só, o advogado corajoso. Cadê a minha filha, doutor? Eu levantei as mãos. Numa delas, eu segurava o pendrive. A menina não vai sair, Sandro. Mas isso aqui pode sair. Eu mostrei o pendrive. O sorriso dele sumiu. Você sabe o que é isso, não sabe? A sua ex-mulher era muito organizada. Ele deu um passo à frente. Me dá isso, moleque, ou eu te furo todinho. Eu não recuei. Se você atirar, eu engulo essa porcaria. Ou jogo longe nesse mato escuro e você nunca mais acha. E aí, vai arriscar? A federal já recebeu uma cópia criptografada disso por e-mail agendado. Se eu não digitar um código em 10 minutos, a senha é enviada automaticamente. Mentira. Mentira deslavada. Eu não tinha enviado nada. Mas um advogado vive de blefes. O Sandro hesitou. Ele olhou para o relógio. A dúvida plantada é uma arma poderosa. O que você quer? Ele rosnou. Eu quero que você entre na picape, leve seus gorilas e suma. Deixa a gente em paz. E eu te dou a senha para cancelar o envio. Ele riu. Você acha que eu sou idiota? Ele levantou a arma. Ele ia atirar. Eu vi o dedo dele no gatilho. Fechei os olhos, esperando o impacto. Mas o tiro não veio da arma dele. Veio da floresta. Um estalo seco, alto. A mão do Sandro explodiu em sangue. Ele gritou e largou a arma. Os capangas se viraram, confusos. Mais tiros. 2, 3, 4. Sirenes. Luzes fortíssimas acenderam no meio das árvores. Polícia Federal. Larguem as armas. Eram dezenas deles. Tático. Coletes pesados. Fuzis. Os capangas do Sandro se jogaram no chão. O Sandro segurava a mão destruída, xingando, olhando para mim com um ódio puro. Eu caí de joelhos. Minhas pernas viraram gelatina. A Clara correu para fora, abraçando a Bia. O Arthur veio mancando atrás. Um agente federal se aproximou de mim, abaixou a arma e me ajudou a levantar. O senhor é Lucas Mendes? Ele perguntou. Sim, eu respondi, a voz falhando. Recebemos o alerta do GPS do celular que a sua esposa ligou mais cedo. Aquele 190 caiu na nossa central de inteligência. Estávamos monitorando esse tal de Sandro há meses. Vocês serviram de isca, doutor. Desculpa a demora. Isca. Nós fomos a isca. Eu comecei a rir. Uma risada nervosa, histérica. A Clara me abraçou. O cheiro dela, misturado com fumaça e suor, nunca foi tão bom. O Sandro foi algemado e jogado no camburão, gritando que ia matar todo mundo. O pendrive foi entregue ao delegado-chefe como prova material. A Bia olhou para mim e, pela primeira vez, sorriu de verdade. 6 meses se passaram desde aquela noite. A gente não se separou. Pelo contrário, a gente se mudou. Vendemos a casa, vendemos o carro, compramos um sítio, longe da cidade. A Clara não é mais arquiteta. Ela cuida da horta e da Bia, que agora tem cabelo crescendo e bochechas rosadas. O Arthur mora num chalé anexo, feliz da vida. Eu continuo sendo advogado, mas agora eu só pego casos pro bono. Casos de gente que precisa de uma segunda chance. Gente que precisa esconder segredos para sobreviver. Às vezes, à noite, eu olho para Clara dormindo e penso no celular trincado, na jaqueta molhada, no silêncio dela. Aquele silêncio quase nos matou, mas foi ele que nos salvou também. Porque a verdade nua e crua é uma arma perigosa. E o amor de verdade não é sobre transparência total. É sobre saber qual segredo vale a pena guardar junto. Se você chegou até aqui, comenta segredo para eu saber que você é dos nossos. E lembra, quem dorme ao seu lado pode ser um estranho, mas talvez seja o estranho que vai salvar a sua vida. Se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima história.